esmorecer, minha fé vai crescer, e a vitória eu alcançarei, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Quero saudar todos que certamente nos acompanham nesse canal, que certamente já estão familiarizados com temas sobre a igreja, com temas pertinentes que aguçam, que suscitam a nossa vida de fé. Eu me chamo Antônio Gregório, católico, pai de família, que também quer ouvir, participar e saborear de todas as reflexões a respeito da nossa fé católica, mas ao mesmo tempo também preocupado com esses últimos acontecimentos que estão trazendo para nós desafios realmente muito grandes sobre a nossa prática de fé. Há poucos dias atrás eu participei também de um vídeo a respeito do dízimo, que foi publicado nesse mesmo canal, e aqueles que não puderam acompanhar podem conferir, a respeito dessa dificuldade também que esse tempo de pandemia tem trazido para nós. Mas a nossa proposta de hoje é falar sobre a oração. E também esse período tem demonstrado para muitos de nós, muitos católicos, uma dificuldade enorme de lidarmos com estas situações, não só essas, mas outras tantas, mas particularmente nesse momento de desafio. Não são poucas as pessoas que nós conhecemos e às vezes partilham conosco a respeito das dificuldades que vêm enfrentando, seja na dimensão familiar, econômica, na dimensão sentimental, e pessoas que estão sucumbindo, pessoas próximas de nós, e que o Espírito suscitou isso, a respeito de qual a resposta que nós temos que dar sobre essa situação. Foi daí que nasceu a proposta de gravarmos uma série de 3 vídeos a respeito da oração, sendo esta a primeira parte. Mas o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a oração, tendo como fundamento um dos santos mais conhecidos no que diz respeito à espiritualidade dentro da fé católica, que é Santo Afonso Maria de Ligório, santo que viveu final do século XVIII, início do século XIX, que escreveu um tratado exclusivamente sobre a oração como conformidade com a vontade de Deus. Nós vamos tratá-lo ao longo dessa série, desse tratado, e nós certamente pedimos agora ao Espírito Santo de Deus que nos envolva, a você que está me acompanhando, que ele possa tomar seu coração, tomar sua alma, para que nos dê a possibilidade de nos envolver na graça de Deus. Supliquemos então o auxílio do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Convido você a tomar o texto sagrado. Nós vamos tomar o texto da carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 11. Esse texto nos ajudará na nossa reflexão. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 11.
Assim nos diz o autor sagrado. Igualmente, vocês, jovens, obedeçam aos mais velhos. E todos vocês revistam-se de humildade num relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Abaixem-se diante da poderosa mão de Deus, a fim de que, no momento certo, Ele os levante. Coloquem nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. Sejam sóbrios e fiquem de prontidão, pois o diabo, que é o inimigo de vocês, os rodeia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, pois vocês sabem que essa mesma espécie de sofrimento atinge os seus irmãos que estão espalhados pelo mundo. Depois de sofrerem um pouco, o Deus de toda graça, aquele que os chamou em Cristo para a sua glória eterna, Ele os restabelecerá, firmará e fortalecerá, e fará com que vocês sejam inabaláveis. A Deus pertence todo o poder para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria primeiro de trazer uma afirmação que não é agradável aos nossos ouvidos. Não é agradável, mas é necessária para falarmos da oração. Gostaria que você prestasse bem atenção nisso agora, porque quando eu digo que não é agradável, nós não estamos aqui querendo fazer a alusão ao diabo. Até porque quando nós escutamos essa palavra, obviamente temos um repúdio, mas estamos falando isso dentro de um momento de oração, de reflexão, que deve ser, então, internalizado. Primeira afirmação: o diabo existe. Ele existe. E nós não podemos, por mais que já tenhamos escutado ali ou acolá, que isso não passa de uma ilusão, ou seja o que for, para nós católicos, para nós que cremos, ele existe. Porque a própria fé católica é a própria igreja que afirma a existência dele. A Sagrada Escritura, veja só o que São Pedro disse: o diabo que é o vosso inimigo. Essa é a grande afirmação. Ele é o nosso inimigo. Se a gente vai ao Catecismo da Igreja Católica, no número 414, 416, o próprio Catecismo deixa expresso isso, que o inimigo nosso, que é o diabo, ele tem uma única pretensão, é nos colocar contra Deus. Quer dizer, a inimizade que ele tem contra Deus, ele quer também nos associar nesse mesmo campo. Então, repito, ele existe. E qual é o papel dele? Nos colocar contra Deus. Fazer com que a gente fique associado à sua inimizade com Deus. Por que eu estou insistindo nesse primeiro ponto? Para nós sabermos que, e São Paulo fala isso também nas suas cartas, de que a nossa luta espiritual não é contra homens e mulheres de carne e osso. Quando se trata de vida espiritual, nós estamos no campo exatamente espiritual e o nosso inimigo também é espiritual. Então não adianta nós acharmos que não existe e então ocultarmos as suas ações dentro de nós e ao tempo em que nós não descobrimos, ao tempo que nós não identificamos, ele começa a agir, ou melhor, age da mesma forma e às vezes nós não sabemos combater porque nós achamos que ele não existe. Veja, a gente só começa a combater uma doença quando a gente sabe que ela existe,
quando a gente percebe os seus efeitos nefastos na nossa vida e não começa a agir. Da mesma forma a vida espiritual. Eu tenho, por isso que eu falei no início, não é fazendo a alusão, não é aqui dando destaque ao diabo, mas eu quero que nós primeiro entendamos isso, a existência dele e o papel dele na nossa vida. E qual é o papel? Catecismo da Igreja Católica, 414, 416, pode conferir. O nosso papel, o papel dele é nos associar à sua inimizade com Deus. É isso que a gente tem que entender. Esse é o nosso inimigo. E ele quer fazer com que a nossa vida, porque ele não quer jamais nos ver perto de Deus, ele quer que nossa vida seja cada vez mais, esteja distante de Deus e aí ele possa agir da melhor forma possível. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você entendesse. Por isso que São Pedro diz claramente isso. O diabo, ele é nosso inimigo e olha só o que é que diz. Ele nos rodeia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. O que é que a doença mais deseja? Que estejamos com a nossa imunidade baixa, para que assim possamos, então, estar vulneráveis. Da mesma forma, o demônio. Então, eu queria começar por aí. Depois, qual a nossa resposta? Segunda parte é essa. Se a gente já identificou qual é o nosso inimigo e qual é o papel dele dentro de nós, qual é a nossa resposta agora? Se eu disse, e a Sagrada Escritura diz isso claramente lá em São Paulo, nós lutamos contra espíritos. Então qual é a nossa resposta? Vamos assim usar, qual é o nosso ataque? O nosso ataque também é de forma espiritual. E aí eu trago para vocês a pessoa de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo, católico, acima de tudo místico. Eu queria, aos que já conhecem, ótimo, mas aos que não conhecem, eu insisto que tenhamos a prática de conhecer a vida daqueles que combateram, que lutaram nessa guerra espiritual, que trazem na sua vida terrena marcas desse combate e nos deixam tesouros infinitos para que possamos utilizar esses tesouros nesses momentos. Por que eu estou falando agora desse segundo momento? Porque quando eu disse na introdução a respeito das dificuldades que nós estamos enfrentando agora, me incomoda, ao mesmo tempo que me assusta, uma imparcialidade de muitos católicos a respeito do enfrentamento dessas dificuldades. Certamente já enfrentamos outras, mas a pandemia tem nos colocado contra a parede, e eu disse em todos os aspectos, e ela vai provocando dentro de nós situações que às vezes nós procuramos respostas e nós não encontramos. E a gente vive uma experiência de vazio, e aí, volto a dizer, propícia para a ação do demônio dentro de nós. Então, católicos que, pelo fato de estarem afastados da vida comunitária, da Eucaristia, da vida sacramental, parece não, a realidade é essa, um esvaziamento. Deveríamos, digo a vocês isso de forma muito clara, deveríamos estar gritando para que uma possibilidade, uma solução pudesse chegar até nós, para que nós não ficássemos tão distantes das fontes que nos alimentam na vida espiritual, por exemplo, a Eucaristia, respeitando todas as normas de segurança da OMS, do Ministério da Saúde, das autoridades locais, certamente. Mas nós não podemos, ao mesmo tempo que respeitamos essas ordens, ficarmos inertes na nossa vida espiritual.
Porque o demônio ele não para. E aí o nível e o aumento das situações que nos assolam, seja situações financeiras, seja situações familiares, começam a se evidenciar com mais força ainda. E nós estamos presenciando as crises cada vez mais enormes dos nossos irmãos nesse aspecto. Então eu digo a vocês, está na hora de pararmos e começar a uma frase utilizada muito por São Francisco, que é refundar. Refundar é voltar às fontes. Não perder a origem. Por mais distante que a gente esteja da origem, do fato da ressurreição de Jesus, por mais que o tempo passa, não pode nos esfriar, ao contrário, tem que nos fortalecer. É isso que eu quero dizer. E um dos aspectos é exatamente a oração. Então, Santo Afonso, ele escreveu, e aqui agora já fica a dica, um tratado que o título é Oração. Santo Afonso Maria de Ligório. Você encontra nas livrarias católicas esse tratado, certamente muito acessível, no qual eu recomendo. Santo Afonso, ele escreveu mais de 100 livros na sua vida toda. E ele chega a dizer, na introdução desse livro, que foi a maior e a melhor obra espiritual que ele escreveu durante sua vida. Tamanha importância sobre a vida de oração. Como eu disse, essa é a primeira parte de uma série de 3 que nós vamos tratar sobre esse assunto, bebendo da fonte desse tratado, para que a gente possa responder de forma significativa aos ataques do diabo na nossa vida. Mas eu queria, antes de iniciarmos no tratado, trazer aqui uma história para nos introduzir nos assuntos. Uma história que certamente todos nós aqui conhecemos, que é a história dos 3 porquinhos do lobo mau. A história diz que o lobo mau, que estava à procura dos porquinhos para devorar, e os porquinhos, nessa ânsia da sua proteção, cada um construiu a sua casa. O primeiro, mais apressado, porque não queria ter muito trabalho, porque construiu uma casa, e aqui já começo a fazer a ilusão, casa como esse local do Espírito dentro de nós, a casa como esse local da oração. Então, como é difícil essa construção, o primeiro porquinho pegou o material mais fácil para construir sua casa, palha. Construiu muito rápido, de uma forma muito rápida, e ele entrou na sensação de que estava totalmente protegido, não se sacrificou. O segundo porquinho, um pouco mais cuidadoso, construiu sua casa com madeira, já um pouco mais difícil. Imagine o que é carregar palha, imagine o que é carregar madeira, mais pesado, mais difícil, demorou mais tempo, mas mesmo assim construiu, e da mesma forma como o primeiro, descansou achando que estava já totalmente pronto. O terceiro, esse mais trabalho teve, mais demorado teve, construiu sua casa de pedra. Imagine o que é. Os 3 elementos, palha, madeira e pedra. Mais difícil foi construir de pedra. Mais sacrifício, mais sofrimento, mais ferimento, pelo fato de estar rolando as pedras. Esse demorou mais, esse sofreu mais, esse suou mais, mas construiu. Essa é a história que nós conhecemos demais. Mas o que eu quero chamar a atenção, e já fazendo a alusão à prática da oração, e como essa casa do Espírito em nós, chega então o lobo. E o lobo,
quando vê a primeira casa, e certamente ele deu risada, como o diabo pode dar risada da nossa vida, de muitos que imaginam que estão fortes espiritualmente, que imaginam que estão praticando como devem a vida de oração, e depois nós vamos ver isso no tratado que Santo Afonso fala. Ele chama muito bem a atenção sobre essa prática, sobre essa intimidade. Então, o primeiro pouquinho achava que estava tranquilo, que sua casa o protegia, que sua casa era suficiente contra os ataques do inimigo. E o que foi que o lobo fez? Em uma soprada, derrubou a casa. Eu fico imaginando, então, muitos católicos que, até por boa vontade, e aqui nós não estamos tirando isso, até por boa vontade, acham que uma oração rápida, uma oração sem muita internalização, uma oração sem que você coloque sua alma, sua vida ali, vai resolver contra aquele ataque. Eu vou dizer a você, não. O inimigo, ele conhece nossas fraquezas, ele estuda nossas fraquezas, ele procura uma oportunidade para entrar na nossa casa, você sabe muito bem. Eu digo assim, às vezes as pessoas, imagina, as pessoas pensam que xingamento não tem nada a ver, é uma coisa inocente, todo mundo xinga, não tem nenhuma coisa que possa prejudicar. Olha, o inimigo ele já anda doido para entrar na sua casa, doido. E quando você faz da tua casa um altar de convocação, com xingamentos, com relações conturbadas, você acha que você não está chamando ele para dentro de sua casa, não? Ele já anda doido para entrar. E quando ele acha a oportunidade, você chamando, convocando, por meio de xingamentos, por meio de práticas, você acha que isso não vai favorecer? Claro que vai favorecer. É óbvio que vai favorecer. Não tem como. Ele procura uma brechazinha, coisas minúsculas de fraqueza para ele entrar. Por isso que eu usei essa história, para que você possa perceber que quando nós formos construir essa casa espiritual, ela não pode ser feita aleatoriamente, na facilidade. A gente vai ter dificuldade. Vida de oração é uma vida difícil. A primeira dificuldade que nós temos na vida de oração é incômodo, sabe? Parece que a hora não passa, é agonia. Você que está me escutando certamente já presenciou e já experimentou esse tipo de sentimento na vida de oração. A gente não consegue ficar meia hora. A gente não consegue ficar meia hora, vou dar aqui um exemplo muito, muito claro, rezando o terço. Porque a gente acha que incomoda, é uma coisa chata. Isso é obra do diabo. Isso é obra do diabo. Comece a fazer essa experiência de análise. Eu lembro também aqui de uma outra coisa. A Copa do Mundo, em que o Brasil sagrou-se campeão em 2002. Aquela Copa que foi nas duas Coreias, né? O Japão, Coreia, por ali. E, claro, pelo fuso horário, os jogos passavam de madrugada. Os jogos eram transmitidos aqui no Brasil de madrugada, pelo fuso horário de 12 horas. E eu me lembro, e eu estava também nessa turma, em que ou nós não dormíamos, ficávamos ali fazendo a festinha até chegar a hora do jogo, ou se alguém dormisse, já deixava um recado com o outro. Olha, não deixe de me acordar, jamais, não faça isso não. E tocava-se fogos na rua, ninguém reclamava de fogos de madrugada, aquele clima todo, tudo por conta de assistir os jogos da Copa do Mundo. Foi bom? Ótimo, não estou reclamando disso não. Mas eu quero chamar a atenção aqui agora sobre esse ponto. Quando nós temos um problema, geralmente pessoal ou familiar, quantas vezes você já levantou de madrugada, no silêncio da casa, nesse momento em que às vezes todos estão repousando, e um momento mais propício de silêncio externo, quantas vezes você já levantou de madrugada, bateu o joelho no chão, para fazer uma oração de libertação para a tua casa, para um membro de tua família, para você mesmo? Entendeu agora
o que é construir uma casa com pedra e o que é construir uma casa com palha e com madeira, que são suscetíveis ao sopro do inimigo e que derruba com facilidade. É isso que eu quero que a gente, nesse primeiro momento, entenda, a partir do texto de São Pedro, que deixa bem claro com quem nós estamos lutando, quem é o nosso inimigo. Ao mesmo tempo, eu quero que você perceba qual a nossa resposta sobre essa situação, principalmente agora nesse tempo de pandemia, em que se afloram todas essas situações de desespero espiritual dentro de nós, que afloram dentro de nós a angústia de estarmos afastados do alimento que nos recompõe espiritualmente, mas ao mesmo tempo nós não podemos abrir mão dessa intimidade que vem por meio da oração. E repito, Santo Afonso Maria de Ligório traz para nós esse exercício, e que eu quero aqui só ler a introdução, o ponto número 1 da introdução desse tratado sobre a oração. Diz assim Santo Afonso: publiquei várias obras espirituais, penso, entretanto, não ter escrito obra mais útil do que esta, no qual trato da oração. Porque a oração é o meio necessário e certo de alcançarmos todas as graças necessárias para a salvação. Repito, é o meio necessário e certo de alcançarmos todas as graças necessárias para a salvação. E continua o santo: se me fosse possível, faria imprimir tantos exemplares desse livro quantos são os fiéis de todo o mundo. Daria um exemplar para cada um, a fim de que todos pudessem compreender a necessidade que temos de orar para nos salvar. E continua: falo assim porque vejo, de um lado, a absoluta necessidade de oração, tão altamente recomendada pelas Sagradas Escrituras e por todos os santos padres. E de outro lado, vejo que poucos cuidam de empregar esse grande meio de salvação. Veja o que é que diz o santo. Isso em 1757, quando ele editou o livro. Ele já presenciava a falta desse exercício da oração. E para terminar, ele diz assim: mesmo os livros espirituais que hoje em dia andam nas mãos dos fiéis não tratam suficientemente desse assunto, quando é certo que todos os pregadores e confessores e todos os livros não deveriam incutir nada como mais empenho e afinco do que a necessidade de rezar. Então, meus amados, nós vamos, na segunda parte, e também na última, dissecar a riqueza desse tratado de Santo Afonso Maria de Ligório. Mas eu queria, nessa primeira parte, introduzir-nos nesse assunto, para que você possa refletir, para que você possa primeiro analisar como um bom arquiteto as estruturas da sua vida, da sua casa espiritual, para ver se essa casa, como foi construída, de palha, que é fácil de derrubar, de madeira, que também foi derrubada, ou de pedra. Que mesmo na historinha, mesmo na história da casa de pedra, o lobo soprou, e mesmo quando ele não conseguiu derrubar pelo sopro, ele subiu pela chaminé, tentando uma brecha para entrar, mas lá embaixo, diz a história, que tinha um tacho de água quente. Ou seja, nós temos que nos cercar da nossa vida espiritual para destruirmos definitivamente as obras e as investidas do demônio, o nosso inimigo. Fiquem com Deus, e breve nós vamos continuar na segunda parte falando sobre esse tratado da oração.
Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, rogai por nós.